A paz do Senhor para os irmãos. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a palavra nos diz que, assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia a mentira da tua boca e afasta a maldade dos teus lábios. Quantas pessoas elas estão se perdendo na sua caminhada, porque elas não se afastam da mentira, porque elas não guardam seu coração das iniquidades deste mundo, porque elas não guardam seus corações, sabe, das coisas que esse mundo oferece, que são veneno para as nossas almas. Tem pessoas que elas não guardam o seu coração da maldade, ela não guarda o seu coração da iniquidade, da prostituição, do adultério, da fornicação, da mentira, da falsidade, da fofoca, sabe? Ela não guarda ali seu coração dessas coisas que o mundo oferece e que são venenos para a alma. Ao invés dela preencher seu coração com aquilo que provém do Senhor, com os princípios que vêm do Senhor, com os preceitos que foram estabelecidos por Deus, com as leis que foram estabelecidas pelo Senhor, porque é para ser cumprida, elas ali preferem ir por um caminho, sabe? Por um caminho que leva ela para a perdição. Ela ali prefere encher seu coração com soberba, com arrogância. Elas preferem preencher seus corações com as iniquidades deste tempo presente. E você vê aqui quantas pessoas elas também estão, sabe, na presença do Senhor, porém, elas agem com atitudes iníquas. Elas são igual Balaão. Balaão era um profeta, um homem que falava com Deus, ouvia ali a voz de Deus. Tudo que ele falava acontecia. Nada do que ele falou caiu, o que ele falava acontecia. Porém, Balaão era um falso profeta. Balaão falava, sabe, e acontecia, profetizava e acontecia. Balaão falava com Deus. Quando Balaque, sabe, o rei Moabita manda ali os príncipes dele ir falar com Balaão para amaldiçoar o povo do Senhor, os príncipes chegam lá, porém ele diz, antes que eu vá, primeiro eu vou consultar a Deus. E Balaão, ele vai consultar o Senhor. E o Senhor ali não libera, sabe, que Balaão amaldiçoe o seu povo. Porque o povo do Senhor é um povo abençoado, é um povo escolhido por Deus. E não tem quem amaldiçoe aquele que Deus escolheu. E Balaão volta e diz para eles, olha, eu não posso, sabe, eu não posso. E eles voltam, os príncipes voltam para Balaque. E chegando lá, Balaque, ele não se dando por convencido, ele manda outros príncipes com muitos presentes, sabe, para ali entregar a Balaão, né, prêmios, pagando a Balaão para que Balaão fosse amaldiçoar o povo do Senhor. Balaão era um profeta com certeza renomado, reconhecido, porque o rei Moabita, ele diz, porque aquele que tu amaldiçoar será amaldiçoado, e quem tu abençoar será abençoado. Porém, o coração, sabe, ali de Balaão, quando vê que tem prêmios, que tem presentes ali ludibriando ele, o coração dele ali se alegra. Mas ele fala o seguinte para os príncipes que Balaque envia até ele com presentes: eu irei consultar o Senhor novamente. Mesmo Balaão sabendo que Deus não ia permitir que o povo do Senhor fosse amaldiçoado, mas por conta dos prêmios, ele diz, olha, eu vou consultar o Senhor da glória de novo, para ver se ele permite que eu vá com vocês.
E Deus diz, pode ir, Balaão. Vai lá. Mas tu só vai falar aquilo que eu mandar tu falar. Nada além. O coração de Balaão não era um coração voltado para o Senhor. O coração de Balaão era um coração perverso. Um coração que queria as coisas passageiras desse mundo. O coração de Balaão queria ser preenchido com prêmios. É por isso que ele vai, sabe? E mesmo chegando no caminho, aparece ali o anjo do Senhor com a espada desembainhada. Só que Balaão está tão cego que ele não enxerga, falando espiritualmente, que ele não enxerga o anjo do Senhor, mas a mula enxerga. Deus abre ali a visão da mula e a mula a todo custo ali se desvia para não passar pelo anjo, porque se ela passasse pelo anjo, o anjo mataria Balaão. E ela se desvia, e quando ela se desvia, sabe, livrando o seu dono, Balaão bate na mula. E ela se desvia de novo e Balaão bate na mula e bate nela 3 vezes. Até que a mula fale com ele. E ela diz, por acaso eu tenho o costume de fazer isso contigo? E ele ali não percebe que a mula fala e diz, não, você não faz isso comigo, olha só. Ele conversa ali com a mula, ele tá cheio de ira, de raiva, porque ela se desvia do caminho, sabe? E aí Deus abre a visão de Balaão e Balaão enxerga o anjo. E o anjo diz, vai, continua. Mas tu só vai falar aquilo que o Senhor mandar tu falar. Quantas pessoas, elas não estão, sabe, dentro do evangelho do Senhor. Porém, o que elas querem é o prêmio de Balaão. Elas estão ali, sabe, propagando, pregando a palavra do Senhor, falando que o Senhor é bom. Muitas das vezes fala apenas do amor de Deus, mas não fala que Ele é justiça, que Ele é fogo consumidor também. Não fala que Jesus manda se arrepender. Prega apenas que ele é amor. Ele é amor sim, mas ele também é justiça. E Deus não tem culpado por inocente. Nunca teve e nunca terá. Erro é erro e pecado continua sendo pecado. A palavra do Senhor diz que nós devemos falar sim, sim e não, não. Certo é certo, errado é errado e ponto. Continua sendo assim. E quantas pessoas estão pregando a palavra do Senhor, mas o coração delas estão voltado para os prêmios de Balaão. Elas ali, sabe, preenchem seus corações com coisas que o mundo oferece, com prêmios que lhe dão para que elas vão levar a palavra do Senhor, para que elas vão levar o ide do Senhor. Elas recebem por isso. Elas recebem ali o prêmio de Balaão. Porque o que importa para elas não é que o evangelho seja propagado, seja pregado, seja expandido, espalhado para alcançar vidas. Porque ainda existe muitas pessoas que não conhecem quem é Deus, não conhecem quem é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que veio em carne e osso para essa terra, sabe? Se despiu da sua glória e da sua majestade e veio aqui em carne e osso para comprar os nossos pecados, para morrer na cruz do Calvário, sabe? Sendo santo, perfeito, imaculado, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, mas carregando todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, para que a graça nos alcançasse, para que nós não fosse para a condenação eterna. Tem muitos seres humanos na face dessa terra, tem muitas pessoas que elas nunca ouviram falar quem é Deus. Elas nunca ouviram falar quem é o Messias, quem é o Nazareno, quem é Jesus, quem é o grandão da Galileia. Sabe? Elas não conhecem. E elas necessitam ouvir.
elas necessitam conhecer para que elas também sejam alcançadas pela misericórdia, pela graça do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário e entregou a sua vida por amor a mim e a sua vida, por amor a nós, sabe? Entregou-se ali, carregando as nossas culpas, os nossos pecados, sendo ele santo e perfeito, mas ele carrega, sabe, todo esse peso que nos pertencia, para que nós nos reconciliássemos com o Pai, com o Criador, porque com a queda do primeiro homem, com a queda de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. O pecado, nós temos uma natureza, sabe, caída. Nós necessitávamos de se reconciliar com o Criador e nós não tínhamos condições de se reconciliar se não fosse pelo Senhor Jesus, se não fosse o amor de Deus, se não fosse o amor de Jesus por esse povo, por esta criação, por esta raça humana, nós não teríamos nos conciliado, nos reconciliado com Deus. Porque nós não tínhamos como, sabe? Estávamos contaminados pelo pecado. Nós não tínhamos como mais ter um relacionamento com Ele. E ali, alguém santo, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, tinha que comprar esses pecados, sabe? Tinha que ali pagar o preço para que o ser humano outra vez se reconciliasse com o Senhor Jesus, com o Deus vivo, com o Deus poderoso. Nós não tínhamos condições e não temos, né? Graças ao Senhor Jesus, a misericórdia, nós hoje estamos reconciliados com o Deus vivo, com o Criador. O ser humano não obtém a sua salvação se ele não quiser, mas está aí. Basta se arrepender, aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador e a graça ali alcança a pessoa, sabe? E quantas pessoas estão levando o ID do Senhor, sabe? Mas com interesse. Quantas pessoas estão levando o Evangelho do Senhor, ocupando posições altas? Não é que não possa ocupar posições altas, se estiver, sabe, dentro dos princípios do Senhor, se estiver levando o ID do Senhor verdadeiramente, propagando a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor conforme a luz da Bíblia, não tem problema nenhum. Mas, infelizmente, tem muitos que estão levando por interesse, porque ali está tendo a recompensa dos prêmios de Balaão. O coração não está voltado verdadeiramente para a palavra do Senhor, para as leis do Senhor, para os princípios do Senhor estabelecido por Ele, para os mandamentos do Senhor, mas estão ali porque estão ocupando cargos altos, porque estão ocupando posições altas, porque está tendo recompensas que estão lhe favorecendo. Não querem saber se verdadeiramente, sabe, pessoas ali vai aceitar o Senhor, se vão ser salvas. Fala da palavra, mas oculta outras coisas que também tem que ser falada. Fala do amor de Deus, sabe? Mas não fala que Ele manda se arrepender dos pecados. Não fala que Ele é justiça, que Ele é fogo consumidor, que Ele continua sendo o mesmo, que o caminho não se alargou, que o caminho continua estreito, a porta continua apertada para entrar por ela, porém não é impossível. Porque tem muitos hoje que nominalmente são cristãos,
mas estão praticando tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Estão, sabe, com seu coração cheio das coisas desse mundo, coisas que são passageiras, coisas que vão degradar a vida moral, a vida espiritual, coisas que não levam elas para o caminho da salvação. Preferem entrar e propagar uma porta larga, uma porta que na realidade nunca existiu e não existe e nunca existirá. Porque o que está escrito na palavra do Senhor é que a porta é estreita, o caminho é estreito. Para que eu e você venhamos obter a nossa salvação, o caminho é estreito. Nós temos que praticar, exercer, sabe? Obedecer o que Deus estabeleceu, que os servos dele, os filhos dele têm que cumprir. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão dentro do evangelho, mas não estão cumprindo princípios. Estão levando suas vidas de qualquer forma, de qualquer jeito. Sabe? Recebendo a recompensa de Balaão. Balaão tinha um coração voltado para as coisas desse mundo. O que agradava ao coração de Balaão era ser recompensado por aquilo que ele falava. Mas Balaão, por que falso profeta? Porque o coração dele estava voltado para essas coisas que agrada a carne, para as coisas deste mundo, coisas passageiras. Não era um coração inclinado para as coisas espirituais, para as coisas do Senhor. Mas era um coração voltado para as coisas carnais, para as coisas deste mundo, que leva o ser humano à perdição da sua salvação. Ele ali profetizava, o que ele profetizava se cumpria. Balaão falava com o Senhor da glória, mas o coração dele não estava voltado para o Senhor. O coração dele estava voltado para os prêmios, sabe, que o mundo dá. É por isso que quando ele vai naquele caminho indo, sabe, com sua mula, o anjo está lá, querendo tragar a vida de Balaão, querendo tirar a vida de Balaão. Porque Deus sabia, Balaão está indo, sim. Porém, Deus sabia que o coração de Balaão não era com o Senhor, não estava voltado para o Senhor. E como é triste ver que ainda existe pessoas, sabe, que agem como Balaão, sabe, que agem como Balaão, se enganando, se iludindo com o que a vida oferece, com os prêmios dessa vida, coisas que são passageiras, coisas que não são duradouras, coisas que, quando a gente expira, a gente não leva nada, sabe? Nu saí do ventre, nu voltarei. Foi o que Jó falou. Entende? Nós não levamos nada dessa vida. Então nós temos que voltar o nosso coração para as coisas do Senhor. Nós temos que preencher o nosso coração com o Espírito Santo, com os frutos do Espírito Santo. Fácil não é, porque tem muitos levantes, tem as adversidades, tem as lutas do cotidiano, do dia a dia na caminhada. Mas quando Jesus esteve aqui, ele não disse que se nós aceitássemos servir a Ele, aceitássemos Ele como Salvador de nossas vidas, nós iríamos viver um mar de rosa, nós iríamos viver uma vida, sabe, constantemente alegre na caminhada. Não. Não foi isso que o Senhor Jesus disse. Jesus fala, por causa do meu nome sereis odiado. Quantas pessoas ela odeia
o cristão, odeia o servo do Senhor, porque justamente o servo do Senhor serve a Deus verdadeiramente. Porque o servo do Senhor anda, sabe, no caminho estreito, pratica o que o Senhor dos Exércitos nos ordenou a praticar. Quantas pessoas elas não se agradam quando você fala que Jesus é maravilhoso, que Jesus sara, que Jesus livra, que Jesus restaura a vida, que Jesus tira pessoas da lama, que estão ali prostradas, caídas, sabe, nos vícios. Que o Senhor Jesus levanta pessoas que estão ali caídas, afundadas na depressão. Elas não gostam de ouvir, sabe? E sabe por que elas não gostam de ouvir? Porque elas não querem abdicar dos pecados e dos erros que elas vivem cometendo. Elas não querem parar de viver o seu erro. Elas não querem dizer não para as coisas que Deus não aceita que um ser humano viva. E por elas não querer abdicar dos pecados que elas praticam, elas são contra a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor, para você viver ela verdadeiramente, você tem que abdicar das coisas desse mundo, você tem que dizer não para as coisas desse mundo, você tem que pedir discernimento e sabedoria para Deus, para que você não seja enganada com os pratos do inimigo. Porque o inimigo, quando Deus lhe faz uma promessa, o inimigo, ele traz algo, sabe, bem parecido, uma cópia daquilo que Deus te prometeu. Ele traz algo bem parecido para você achar que aquilo que ele lhe trouxe é o que Deus te prometeu. É por isso que você tem que pedir sabedoria e discernimento a Deus. Porque sabedoria só Deus dá para o ser humano, sabe? Sabedoria, ela não é encontrada aqui na terra dos viventes, foi Jó quem disse. É Deus quem dá. Se nós pedirmos sabedoria e discernimento para Deus, Ele nos dá. Porque Ele se agrada em nos presentear com a sua sabedoria e com o seu discernimento. Porque quando os pratos do maligno chegar na sua frente, você vai saber discernir que aquilo não provém das mãos do Senhor Jesus, que aquilo provém do maligno. Aleluia, Senhor. E tem muitas pessoas que elas estão se enganando. Tem muitas pessoas que elas estão, sabe, mostrando que cumpre os preceitos do Senhor, que vivem o que o Senhor da glória estabeleceu, porém na realidade elas não vivem. Elas praticam as iniquidades. Seus corações são cheios de rapina, são cheios, sabe, de ódio, de contenda, de ira, de laços, sabe? Em seus corações está cheio de perversidade, cheio de orgulho, cheio de coisas ruins. E tudo isso, um coração preenchido com todas essas coisas ruins, não tem espaço para o Senhor trabalhar. Porque Deus, ele é educado. O Espírito Santo, ele é educado. Ele bate na porta do seu coração para que você abra e permite ele entrar. E ele entrando, ele vai trabalhar e tirar tudo aquilo, sabe, que está sufocando, matando a sua vida espiritual, o seu relacionamento com o Deus vivo. Ele vai limpar e vai trazer para dentro do seu coração todos os dons, sabe, do Espírito Santo. O nosso coração estando limpo, o Espírito Santo faz morada, sabe? Deus, ele é educado. Ele só entra na vida
de um ser humano se aquela pessoa permitir ele entrar. Quem já entra bagunçando é o inimigo. E tem muitos que fingem viver os preceitos de Deus, cumprir as leis estabelecidas por ele, porém, na realidade, no escondido, no oculto, vive iniquamente, vive erroneamente, vive praticando tudo o que Deus abomina que o filho dele pratique. E, infelizmente, essas pessoas estão se auto-enganando e estão enganando outras pessoas também. Tem muitas pessoas que estão aí recebendo o prêmio de Balaão. Seu coração está bem distante do Senhor. Elas pregam, elas profetizam, elas falam, fazem até prodígios, sabe? Mas o seu coração está completamente distante do Senhor. E elas acham que a presença de Deus está na vida delas. Elas acham que Deus está ali, sabe, com ela. A presença do Senhor está com ela. Mas, na realidade, a presença do Senhor da glória já se afastou da vida daquela pessoa há muito tempo. Amém? A paz do Senhor e Deus abençoe.